Olá, bem-vindo ao Saber Viver, um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo no nosso estúdio a senhora Analu Morgana. Ela é graduada em gerontologia, docente universitária, membro da NG Alagoas, especialista em saúde da família, estética, beleza e bem-estar e na enfermagem do trabalho. Seja bem-vindo, Morgana, ao nosso programa Saber Viver 60+. Muitíssimo Desde já obrigada. lhe agradeço. Muitíssimo obrigada pelo convite. É uma honra participar desse programa que tanto contribui com toda a população, em especial a população idosa, né? Trazendo sempre conhecimento em relação ao processo de envelhecer. Muitíssimo obrigada. A gerontologia, por ser uma ciência nova, tem muitas definições, muitos conceitos. Mas eu vou querer saber de você, que é uma graduada em gerontologia, parabéns. Eu acredito que seja a primeira de Alagoas, ou pode ter mais alguém, mas no meu conhecimento de jornalista eu não tenho ainda, mas vou procurar saber. Eu quero saber de você, com suas palavras, com toda a sua experiência, o que é, como você define gerontologia e o papel do gerontólogo atualmente na nossa sociedade? Bem, a gerontologia, né, é uma ciência que estuda o processo de envelhecimento humano, desde a forma biológica, psicológica e social. E o gerontólogo, ele tem um papel importantíssimo nesse processo, visto que ele é o especialista. Então, ele vai assistir de forma técnica e humanizada esse idoso, proporcionando assim um envelhecimento ativo e um envelhecimento com sucesso. Analu, como é que se dá esse processo do envelhecimento? Nós sabemos que é desde que, algumas definições, né? Desde que nascemos até nosso findar. Como é que se dá esse processo? Bem, o processo de envelhecimento humano, ele é inerente à idade, ou seja, ele vai acontecer. É claro que de formas diferentes, porque nós todos somos diferentes, né? Cada um com a sua genética, cada um com o seu estilo de vida. Então, o processo de envelhecimento, ele acontece de várias formas. Mas eu vou falar primeiramente da forma visual, como a gente vai se enxergando, né? Quando passa depois dos 45 anos, começam os sinais. Então, o primeiro, visualmente falando, é a pele. A pele é o nosso maior órgão e, de acordo com o envelhecer, ela vai ficando mais fina, vai ficando mais áspera. Por isso que o idoso, ao coçar a sua pele, ele tem um pequeno trauma, uma ferida, porque a pele está mais fragilizada. Então, primeiramente, é a pele, né? Para quem está nos assistindo, a gente já começa a ver as nossas ruguinhas estáticas e dinâmicas, o sulco nasogeniano, enfim, é um dos sinais. O outro é a saliva. Ao envelhecer, a gente diminui a saliva ela fica mais grossa, por isso que o idoso ele tem mais facilidade de se engasgar. O nosso espaço bucal, ele vai ficando menor, porque nós vamos perdendo o tônus e a força muscular. Por isso que a gente vai ficando um pouquinho mais murchinho ao envelhecer, porque a força do músculo a gente vai perdendo, né? Como a gente vai perdendo nas pernas, nos braços, que depois eu vou falar mais à frente, que é a sarcopenia, ela acontece no rosto também. Então, se o nosso espaço bucal diminui, nós teremos mais dificuldade na deglutição. Por isso que a saúde bucal ela é muito importante. Quando nós temos a oclusão, né, o dente de cima com o de baixo se encosta durante a mastigação, isso facilita quando a gente estiver lá na terceira idade. Então, é muito importante que a gente também mastigue de um lado, do outro, no meio, não só de um lado como a gente costuma fazer. Então, isso também é importante a gente compreender. Outro ponto é a questão do andar. O andar do idoso, ele fica mais lento. É mais difícil de fazer a marcha, né? Principalmente um idoso sedentário, ele vai perdendo a força e o tônus muscular.
o que chamamos de sarcopenia. Ao invés de conseguir levantar o joelho para fazer a marcha, o que vai acontecer? Ele vai arrastar mais os pés no chão, o que o deixa mais vulnerável à queda. Depois, lá na frente, eu vou explicar as ferramentas que nós temos para amenizar esses impactos. Outra é a instabilidade postural, né? É outra questão com o passar do tempo. Porque como a gente vai perdendo a força muscular, a gente não tem mais aquele equilíbrio, a flexibilidade das articulações, né? A estabilidade de se manter mais reto, né? O corpo vai cansando, não tem força, a gente vai projetando o corpo mais à frente, né? A memória recente da gente fica mais comprometida. A gente percebe que o idoso, ele lembra muito bem de fatores, de coisas que aconteceram quando ele era jovem, né? Então a memória remota dele está mais bem conservada, mas a memória recente está mais comprometida. E também vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Mas então a gente percebe o paladar do idoso, a visão, a audição, tudo a gente vai envelhecendo um pouquinho. E como é importante a gente saber? Porque a gente precisa envelhecer com alegria, é um novo ciclo da nossa vida, que a gente vai conhecer as ferramentas para viver feliz, viver com dignidade, mas é muito importante. Veja a importância desse programa para levar esse conhecimento para as pessoas conhecerem como funciona na prática esse processo de envelhecer. Esse processo traz impactos diversos, principalmente os biológicos, sociais, psicológicos. Você poderia falar alguns para a gente conhecer? Bem, são vários os nossos impactos, né? Você percebe assim, vamos dar um exemplo do psicológico, né? Então, quando a gente vai envelhecer, aí a gente já combina um exemplo de psicológico com a parte social do idoso. Imaginem que aquela pessoa agora está se aposentando, tá? Então, até para se aposentar, para entrar na terceira idade, né? E se aposentar, deixar seu ambiente de trabalho, digamos assim, vai ter que se preparar psicologicamente e socialmente também. Porque quando a gente está nativa, a gente tem uma agenda a cumprir, né? A gente tem reuniões, confraternizações de final de ano, happy hours, a gente é convidado a fazer parte daquela parte social da empresa a qual estamos inseridos. E quando se finaliza essa etapa, a gente já não é mais convidado, né, para essas coisas. Então, a gente precisa saber gerir isso. Então, vai envolver tanto a parte social como a parte psicológica. E também a gente precisa justamente adentrar nisso. Eu costumo dizer que é importante a gente falar nessa questão psicológica, porque hoje a gente vive uma inversão de valores. O que eu quero dizer? Hoje, a estética, né? A estética, a nossa forma, ela é mais acentuada, ela é mais evidenciada do que o nosso ser. Então, hoje as pessoas, ai, nossa, mas eu vou tirar foto, mas eu já estou envelhecida. Então, surge essa questão, o processo de você envelhecer, reparando os padrões que a sociedade, né, que é onde nós estamos inseridos. Então, é importante a gente manter essa saúde mental no envelhecer. E como nós cuidamos do corpo, nós cuidamos também da mente. Hoje a gente já sabe que os idosos cada vez mais estão buscando envelhecer com saúde. Já estão mais inseridos, estudam, fazem passeios, dançam, né? Vão no centro de conviver de idosos, enfim. Eles já estão vivenciando e se preparando para envelhecer, para amenizar esses impactos que a gente vai vivendo nessa sociedade moderna. Esses exemplos que você deu de clube, de estética, são estratégias, ferramentas para minimizar esses impactos? Isso. Bem, eu vou começar explicando. Eu gosto sempre de dar exemplos que otimizam o entendimento de forma simples para as pessoas que estão nos assistindo possam ser favorecidas, né, com a nossa conversa, com a nossa entrevista. Bem, os pilares para a qualidade de vida são
exercício físico, alimentação saudável, qualidade do sono e a gestão do estresse. Então, vamos começar pelo exercício físico. Bem, exercício físico e atividade física não são a mesma coisa. São coisas distintas, não são sinônimos. Então, primeiramente, nós temos que entender o que é atividade física. É todo e qualquer movimento que tem um gasto calórico maior do que o corpo em repouso. Então, se eu lavar a louça, estender a roupa, varrer a casa, caminhar da minha casa até a padaria, que dá uma quadra, é atividade física. Agora, o exercício físico, ele precisa passar por uma avaliação, ter um planejamento, uma assiduidade, um acompanhamento. Então, de acordo com a OMS, uma pessoa para sair do sedentarismo, ela precisa fazer todos os dias 30 minutos de atividade física. Então, o sedentarismo, para você sair, basta atividade física. Agora, efetivamente, resultados fisiológicos, biológicos, está no exercício físico. Então, pronto. Quem ainda não está se exercitando, vamos começar a fazer uma atividade física, tá? Sair daquele comodismo e ter mais ação durante o dia, que vai melhorar o seu bem-estar. O exercício físico, em segundo momento, principalmente, eu gosto muito da musculação, porque para evitar esses impactos da sarcopenia é muito importante. A musculação que eu falo, pessoal, é um peso que estimule aquela musculatura a ter mais força, né? Não é aquela hipertrofia, mas mais o tônus e a força muscular. É muito importante a musculação, a hidroginástica. Lembrando sempre que você, idoso, você precisa se identificar. Tem idoso que ama água, então ele vai gostar mais de hidro do que musculação. Isso é importante para ele manter essa assiduidade, né? Outro dos pilares é a qualidade do sono. A qualidade do sono ela é extremamente importante para o nosso bem-estar, porque o sono ele é reparador, ele é restaurador. Podem perceber, qualquer pessoa que não dorme bem à noite, no dia seguinte está fadigado, está cansado para as suas atividades. Aí o processo do nosso sistema fica mais penalizado, né? O trabalho, né? Para justamente lhe oferecer uma saúde no seu envelhecer. Exato. E quando não existe isso nessa cadência e nessa, vamos dizer assim, nesse ordenamento que você falou, cuidados com os impactos, cuidado com o processo, aí você não tem um envelhecimento saudável. Isso explica tudo que você disse, garante a pessoa ter um envelhecimento saudável? Bem, a gente sabe que, como eu estou falando aqui, isoladamente, nada para o bem e nada para o mal, né? Nós precisamos entender que o processo de envelhecimento humano, ele é um conjunto de ações que a gente vai tomando. Isso não nos assegura que a gente vai ter um processo de envelhecer que chamamos de senescência, que é um projeto de sucesso, de envelhecer sem patologia, sem coisas que nos comprometam tanto a nossa saúde. Mas eu sempre penso, aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer, para poder envelhecer com independência e autonomia. Quando a gente fala independência, para quem está nos assistindo, é independência de a gente poder caminhar, de a gente poder tomar banho, para a gente poder fazer as atividades da vida diária. Quando a gente já fala mais em autonomia, é questão cognitiva, né? Pegar um ônibus, usar o telefone, conseguir controlar as nossas contas bancárias. Então, tudo isso a gente estimulando, eu tenho certeza que a gente vai ter um envelhecimento mais ativo e com sucesso, né? Como eu estava falando sobre a qualidade do sono, o sono mais importante, aquele que é mais regenerador para o nosso organismo, ele consiste das 10 da manhã até as 4 às 5 horas da manhã. Então, percebam, esses hábitos, se eu já tenho esse conhecimento hoje, ele tem que ser adaptado ao meu dia hoje. Então, se às 10 horas começa aquele sono melhor, eu não vou me deitar às 10. Eu preciso me deitar 9h30, até eu pegar no sono, né?
Então, a qualidade do sono, porque você pode perceber. Por que o idoso ele fica tão sonolento? Né? Porque também ele vai precisar de uma pequena rotina que a gente vai falar hoje nesse encontro. Mas assim, a qualidade do sono em qualquer faixa etária, ela é extremamente importante. Ela é tão importante quanto a alimentação e quanto ao exercício físico. Bem, e o último pilar é a gestão do estresse, que eu acho essa uma das coisas mais difíceis. E hoje em dia, principalmente, né? Exato. Porque todos, né, principalmente os que estão trabalhando, né, nós temos demandas, nós temos metas, nós temos compromissos, né? Então, nem sempre é fácil gerir o estresse, mas é possível, a partir do momento que você entende que a sua vida é sua prioridade, né? Eu tenho que cuidar da minha saúde para poder cuidar da minha família. Então, por que a gestão do estresse? Porque quando a gente fica muito estressado, nós produzimos um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio, ele é responsável pela fabricação dos nossos radicais livres, que são responsáveis pelo processo de envelhecimento humano. Então, se a gente consegue gerir, né, é muito mais fácil, sem dizer que quando a gente sabe gerir o estresse, a gente fica menos ansioso, evita que a gente fica mais depressivo. Então, são pequenas ações, esses pilares, eu acredito, que sejam realmente pilares, como a palavra diz, o alicerce, para que todos nós possamos envelhecer com saúde, com dignidade e com alegria. Olha, você falou duas palavras que a gente vê que no dia a dia, no cotidiano, nas rotinas das pessoas, principalmente das pessoas idosas, a gente desconhece ou, vamos dizer assim, não dá muita importância na questão do estresse. Por você ser idoso, ser aposentado, já ter uma vida mais, vamos dizer assim, que deveria ter leve, como é que acontece o estresse na pessoa idosa? Logo que ele não trabalha, logo que ele não tem algumas responsabilidades que você falou aí, Exato. Mas ele tem a vida dele, o cotidiano dele, com ações, né, com preocupações. Como é que acontece um estresse no idoso? Bem, uma excelente pergunta e bem oportuna. Vejam bem, eu acredito, ao longo desse tempo, na gerontologia, que uma das coisas que mais contribui para a saúde mental do idoso é a ação da escuta. Porque nessa faixa etária, nem sempre as pessoas querem ouvi-los, né? A gente vem do quê? De uma cultura tão errada, o que a gente fala hoje do etarismo, né? Que é o quê? Você achar que uma pessoa, quando ela já está de idade, as suas competências, né, na sua época laborativa, já não estão tão presentes. E pelo contrário, é aí que nós deveríamos nos achegar mais ao idoso, porque ele tem muito a somar em tudo. Então, às vezes, o idoso, uma das queixas maiores do idoso é justamente isso. Ele quer falar, ele quer se expressar, ele quer interagir. Mas as pessoas hoje, às vezes, o filho, o neto, estão tão conectados com a vida lá fora, que às vezes ele é pouco ouvido. Ou até mesmo nas coisas muito simples. Ah, hoje eu quero sair com essa camisa verde. Mas alguém fala, não, essa verde o senhor já usou demais, vamos botar azul. Então, são pequenos gatilhos que podem ocasionar esse estresse. Então, eu acho tão importante a gente respeitar o idoso. E assim, a ação da escuta, na minha trajetória, é uma das coisas que eu mais levo para a minha vida pessoal. Porque o que é a ação da escuta para quem está nos assistindo quando a gente vai, digamos, um exemplo, numa ILPI, né? Uma instituição de longa permanência, onde os idosos moram lá. Então, quando eu chego para montar uma estratégia, né, nessa instituição de bem-estar, de atividades para o idoso, eu preciso conhecê-los, né? Então, o que acontece? Para que eu possa conversar com esse idoso, eu preciso criar um elo de confiança, para que ele possa me falar e eu, assim, saber mais sobre ele, contribuindo melhor para seu bem-estar. Então, é muito importante, porque é tão impressionante que quando você começa a falar com o idoso, mesmo que ele seja, assim, mais tímido, mais fechado, mas aí você faz aquela pergunta, seu João,
que o senhor fazia na época que o senhor era jovem, que o senhor trabalhava? É uma coisa impressionante, um olhar já e a conversa flui. Esse seu João, que eu estou dando um exemplo, é um dos senhores que eu já conversei nessa ação da escuta, e ele me falou da época que ele era caminhoneiro. Então, imagine você, todos os lugares que ele falou, que ele viajou, o exemplo, traz uma memória linda, afetiva para ele, traz esperança para os dias. Isso descarrega, Exato, né? porque é um seu João que eu não conhecia, eu conheci o João ali, né? Então, como a ação da escuta é uma ferramenta, então escutem os seus pais, os seus avós, vai contribuir demais. Olha, você falou outra palavra aí também, senescência. Nós sabemos que senescência é um derivado de senil, que senil são as pessoas idosas. Senil é uma pessoa idosa. Mas existe a senescência, você explicou muito bem. Eu gostaria que você também trouxesse para o nosso telespectador que também existe, quando esse processo não é pela senescência, é pela senilidade. E nos explica aí o que é senilidade. Bem, o processo de senescência é um processo de envelhecimento que a gente, gerontólogo, estuda como um processo de envelhecimento com saúde. O que é? É ter o mínimo possível de patologias, de agravos, né? Porque quanto menos patologias, menos remédios eu vou ter que tomar. Né? Então, por isso, essa construção hoje para que a gente possa envelhecer com saúde. Então, esse processo de envelhecer com saúde se dá o nome de processo de envelhecimento de senescência. Quando falamos em senilidade, é um processo que compromete um pouco o nosso bem-estar. É envelhecer com patologias, né? Com mais de 2 patologias. Então, esse é um processo de senilidade. É claro, né, que quando a gente fala em todos esses pilares, a gente sabe que a realidade dos idosos no Brasil não é como nós esperávamos, nem todos têm acesso a tudo isso que a gente vem falando, né? Mas a gente, com informação, com conhecimento, a gente procura avançar, né? É igual quando a gente fala assim... mas a gente sabe que a alimentação, um exemplo, é um dos fatores importantes para a gente envelhecer com saúde, evitando patologias. Mas, às vezes, a gente não tem recursos financeiros para ter uma alimentação super saudável. Mas todos nós sabemos o que não faz bem, né? Como biscoito recheado, sorvete, né? Essas coisas cheias de condimentos, enfim. Então, a gente precisa evitar isso, que não seja uma alimentação rotineira. Ana Lu, vamos falar agora sobre a questão, não é questão, sobre o que está evidente agora para a pessoa idosa. Vacina. Nós sabemos que nós temos agora campanhas da vacinação. Covid ainda está para o idoso. Sim. E já começou este mês a vacinação contra a influenza. Nos fale aí da importância, faça um chamamento para nossos idosos aqui de Alagoas, principalmente, tomar essa vacina, pelo amor de Deus, toma as 2. Exato. Bem, eu vou falar agora com muito carinho para o idoso, para a idosa que está me assistindo agora. Eu vou falar de um jeito tão simples que ele vai compreender. Bem, vocês estão percebendo que eu estou falando que conforme a gente vai envelhecendo, algumas coisas a gente vai ter que se organizar porque vai envelhecer. Então, o nosso mecanismo de adaptação do nosso corpo, ele é mais lento, né? Então, quando um idoso ele é contaminado com um vírus, ele tem uma resposta para aquele vírus diferentes de uma pessoa adulta. Vamos dizer assim, ó, vejam bem, aqui é um adulto, ok? Então, quando entra um vírus no organismo desse adulto, imediatamente quando entrou, as células elas já percebem e já vão começar a produzir para poder rebater esse vírus. No idoso, vai adentrando o vírus e ninguém vai percebendo, nosso organismo não vai percebendo, porque ele demora um pouco mais. Por isso que aí vai tendo mais agravo para as pessoas que não se vacinaram.
Então, meu idoso, minha idosa, vacinem-se, porque é uma grande ferramenta de manter a saúde de vocês. Porque se vocês se vacinarem, o organismo de vocês vai produzir anticorpos e diante de uma contaminação, não vai ter uma forma grave da doença. Então, essa é a importância da vacinação. A gente sabendo que o nosso organismo ele já não está tão jovem para rebater o vírus e quando a gente toma a vacina, a gente fica mais forte, mais valente para rebater o vírus. E isso, Ana Lu, a gente especificando, exemplificando, esclarecendo, que como nem todo idoso é igual, nós somos diferentes. Exato. Essa defesa, né, esse pessoal que está lá no nosso organismo, para não deixar o vírus entrar, não faz essa defesa, essa reação igual. Eu com outro idoso de mesma idade. Tem diferença, porque meu corpo é um corpo e o dele é outro. Então, tem de ter defesa. Ah, não, porque eu não tenho nada. Veja bem, você não tem nada. Não é por isso que você não vai deixar de tomar a vacina. Eu não tenho reação, não tenho nada, graças a Deus. Mas não deixo de tomar. Já tomei a da influenza, tomei 30 dias atrás da Covid, que é uma dose extra que estão dando aí. Sim. Mas os números ainda estão muito, muito baixos. Ainda nossos idosos ainda não estão chegando nos postos aqui em Maceió, em Alagoas. É preciso ter cuidado e muito, até porque vem aí o inverno. Exato. E a influenza, você gripado, você não vai deixar de gripar, mas também não vai ter complicações. Exato. Né, Ana Lu? Exato. Isso mesmo. Ana Lu, a gente está falando gerontologia, gerontologista e gerontologista. Qual a diferença que tem para o cuidador? Muito boa. Bem, então, o gerontólogo é aquele especialista no processo de envelhecimento humano, ele é graduado em gerontologia, ok? Quando a pessoa fala gerontologista, é uma pessoa graduada na área da saúde, como, digamos, um enfermeiro, um fisioterapeuta, aí ele vai fazer uma pós-graduação em gerontologia. Então, na verdade, ele não é um gerontólogo, ele é um gerontologista. Essa é a diferença do graduado gerontólogo para um especialista gerontologista. E o cuidador de idosos, por sua vez, é uma pessoa, é um profissional que faz um curso profissionalizante de cuidador para cuidar dos idosos. Então, essa é a diferença, né? Então, hoje nós percebemos assim, nós temos ainda muitos cuidadores que são autodidatas, que não fizeram ainda nenhum curso, né? Mas só na prática mesmo, e a importância deles se capacitarem, que hoje, né, a gente percebe no mercado de trabalho muito mais cursos profissionalizantes do que, digamos, há uma década atrás, que não tinha oferta desse curso com tanta intensidade. Por quê? Porque a população idosa é a população que mais cresce, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o que ocorre? Familiares, né, como também cuidadores, perceberam essa demanda no mercado de trabalho, assim, cuidadores percebem que as famílias precisam de cuidadores. Então, hoje, cada vez mais, esses cuidadores estão buscando se profissionalizar. É uma pena, mas nosso programa já está no fim. Eu vou deixar aí só um minuto aí para você fazer suas considerações finais. Primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade. Dizer que eu amo a gerontologia e sou muito grata a Deus por trabalhar nessa área, por contribuir na qualidade, no bem-estar das pessoas. E como a gente tem pouco tempo hoje para o nosso encontro, eu quero deixar uma pequena mensagem para aqueles familiares que têm pessoas na sua família, seus entes queridos, às vezes os pais, os avós, os tios, os irmãos, que tenham Alzheimer. Tenham paciência, não discutem, escutem, lembre-se, nunca se esqueçam, na verdade, vejam bem, ele pode não saber quem é você, mas você sabe exatamente
quem ele é. Dedique-se, procure informação para poder acompanhá-lo nesse processo de envelhecimento, né, acometido pelo Alzheimer, com muito amor e conhecimento. Muito obrigado por esse final tão apoteótico, lindo, lindo, lindo. Muito obrigado. Acabamos de falar, de conversar com Ana Lu Morgana. Ela é gerontóloga, graduada em gerontologia, e o programa Saber Viver 60+, tanto agradece a você, Ana Lu, como também ao nosso telespectador, por mais uma audiência. Até mais. Até o sexto.